Bem-vindos ao último episódio deste mês em que temos vindo a falar sobre um dos temas mais presentes e mais silenciosos no desporto, a pressão. Não aquela que se vê nas bancadas, nos títulos, nos olhares dos outros, mas a que se vive por dentro. Ao longo do mês, à medida que fui preparando os episódios, que fui lendo os vossos comentários, as vossas mensagens e as vossas perguntas, fui dando conta que refleti mais profundamente sobre o tema, então hoje decidi fazer algo diferente. No que respeita às vossas questões, que eu já fui respondendo por mensagem à medida que as ia recebendo, quero lembrar-te que podes voltar a ouvir o episódio Parar de Tremer. Nesse episódio dou-te estratégias práticas para lidares com a pressão. Este tema da pressão tocou também em várias memórias minhas. E venho só partilhar aquilo que ficou comigo e que talvez fique contigo também. Há por vezes uma pressão que vem de fora e parece que fica cá dentro. Durante muito tempo eu senti pressão, porque os outros esperavam de mim, ou se calhar porque eu achava que os outros esperavam de mim. Esperavam que eu estivesse sempre bem, esperavam que eu fosse a melhor, que conseguisse resolver tudo, que nunca falhasse. E eu fui aceitando esse papel, mas não dizia nada. E também não mostrei que às vezes me sentia a arrebentar por dentro. Então comecei a perceber que a pressão não é só aquilo que nós sentimos. É aquilo que sentimos quando acreditamos que temos de corresponder às expectativas dos outros. E tudo isso que eu senti é aquilo que eu também percebo que tu sentes. A verdade é esta: quando tu vives para agradar aos outros, para responder aos outros, vais acumular tensão e acabas por te desgastar. E um dia toda essa tensão rebenta. Ou rebenta no corpo, ou rebenta na cabeça, ou nas duas coisas ao mesmo tempo. Durante a nossa vida, nós temos de fazer muitas escolhas, temos de tomar decisões. Fazemos escolhas a nível pessoal, fazemos escolhas a nível profissional, e nesses momentos de escolha nós também sentimos pressão. Deixa-me falar-te sobre estas escolhas. Ao longo do meu percurso, eu tive de fazer escolhas, por vezes difíceis. Nem sempre é fácil abdicar de uma coisa em prol de outra, escolher partir ou ficar, querer estar em todo o lado e só poder estar num. Dói muito, sabes? Eu sei que dói. Mas aprendi uma coisa que quero partilhar contigo. Não adianta de nada tomar decisões para agradar os outros. Se isso te vai afastar de quem tu és, se te afasta da tua identidade e, sobretudo, se te afasta daquilo que tu queres atingir. Escolher bem não é só decidir. Escolher bem é parar, escolher bem é pensar, escolher bem é sentir e perceber se essa escolha está alinhada com os teus valores, com as tuas convicções e com os teus objetivos. Porque só quando tomamos decisões alinhadas com aquilo que é importante para nós, então podemos sentir tranquilidade. Muitas vezes disseram-me ou tentaram-me dizer o que é que era melhor para mim. Eu sou um bocadinho teimosa. E só eu é que sabia o que é que fazia sentido para mim naqueles momentos. E tu perguntas se eu errei. Errei muitas vezes. E tu também vais errar muitas vezes. Eu prefiro errar por ser fiel a mim mesma, do que acertar e sentir-me vazia. Imagina que eu não tentava ou não arriscava porque seguia a opinião dos outros. Sabes o que é que eu ia ficar a pensar? E se tivesse tentado? Até te digo mais, ainda bem que errei algumas vezes, porque isso é que me ajudou a crescer. Quando aprendemos com os nossos próprios erros, parece que a aprendizagem fica mais consolidada. Há pouco tempo alguém me dizia em sessão: "Oh Filipa, eu entro em campo já cansado. Eu descanso bem, eu alimento-me bem, nos treinos estou sempre cheio de energia, mas nos jogos eu estou cansado, já começo os jogos cansado." Não era claramente um cansaço físico, sabes? Era o efeito da pressão que ele sentia por ter medo de errar, por ter medo de desiludir. Este jogador tem muito talento, ele trabalha muito bem, mas ele estava preso à ideia que os outros tinham dele e ele não queria falhar. Estava preso àquela personagem forte, imbatível, inabalável. Tudo isto estava a desgastá-lo. E agora tu perguntas, o que é que fizemos, não é? Em primeiro lugar, começamos por tirar o peso da perfeição de cima dele. A perfeição não existe e está tudo bem em errares. Mudamos o seu diálogo interno e trabalhamos diferentes estratégias mentais que o ajudaram a transformar a forma como ele se posiciona antes dos jogos. E foi interessante porque ontem ele dizia-me a rir
que a pressão continua lá. Mas agora sou eu que mando nela, não é ela que manda em mim. E isso faz toda a diferença. Também há algo que ainda não te falei nos episódios deste mês, que é a comparação. Não é só o que os outros te dizem, é o que tu dizes a ti próprio quando te comparas. O meu colega já foi chamado, ele está num patamar acima, eu devia estar mais à frente. Quando nós olhamos para fora, para os outros, perdemos-nos de nós mesmos. Acontece que ficas mais preocupado com a evolução do outro do que com a tua própria evolução. Cada atleta tem o seu tempo, lembra-te disto. Quando respeitas esse tempo, vais sentir até mais prazer em jogar. A comparação constante desgasta, a não ser que a uses como um sinal de alerta positivo. E de que forma? O que é que eu ainda não estou a fazer? O que é que depende só de mim e que posso começar já a mudar? Quando a comparação vem com consciência, vais ver que ela se torna numa motivação. Agora, quando vem com julgamento, acaba por se tornar num peso. E eu acredito que tu não precisas de carregar esse peso. Também há algo mais que eu te quero dizer hoje e que pode ser importante. Estabilidade emocional não é viver num estado de zen permanente, isso não existe. Estabilidade emocional é aceitar as emoções, é reconhecê-las e aprender a lidar com aquilo que sentes. É não deixar que uma emoção defina aquilo que é o teu comportamento, a tua performance. É parares, é observares e é escolheres o que é que vais fazer com as tuas emoções. Eu encontrei esta estabilidade emocional nas minhas rotinas, nos meus espaços de silêncio, na escrita, no treino físico e, sobretudo, na forma como aprendi a dizer a mim própria algo que te transmite diariamente. Hoje estou assim e está tudo bem. Permite-te sentir e aprende a reagir. O Nicolia disse aqui no episódio que fizemos com ele que não acredita na felicidade, acredita no equilíbrio. Sabes que eu também acredito muito nisso, porque o equilíbrio é o que te mantém em pé mesmo quando tudo à volta está a cair, quando está a abanar. Se estás a ouvir isto e sentes que a pressão tem sido muita nos últimos tempos, eu só te quero dizer uma coisa. Não és nada fraco por sentires. Não és menos por tires abaixo de vez em quando. E deixa-me dizer-te, mostrar fragilidades não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência e de força. A pressão não desaparece, mas tu podes aprender a responder-lhe de forma diferente e é isso que muda tudo. Porque sim, a pressão ensina-te quem tu és. Mas só se tiveres coragem para a ouvires e para a compreenderes. Deixo-te uma reflexão final, agora que estamos em finais de época, de tudo aquilo que viveste e sentiste ao longo deste ano, o que é que foi pressão real e o que é que foi autoexigência que criaste sozinho. Obrigada por estares aí e por acompanhares o Invisível. Lembra-te, subscreve o canal, ativa as notificações, comenta e partilha com quem também precisa de ouvir. Até para a semana.